Segunda coisa que eu aprendo aqui é que além de Jesus ser a porta, e é a única porta, a porta é uma porta estreita e poucos entram por ela. Preste atenção, servir a Deus de verdade é uma coisa e é uma atitude que poucos fazem. Jesus está dizendo aqui, olha, pela porta ser larga e o caminho largo, muitos entram por ela. Mas o fato da porta ser estreita e o caminho estreito, poucos entram por ele. Jesus está ensinando aqui, irmãos, que a maioria das pessoas não irão seguir a Jesus de verdade. Jesus está nos mostrando aqui que a maioria absoluta das pessoas não irão viver uma vida verdadeira com Deus. Por mais que nós possamos ver as pessoas dizerem ter fé em Jesus Cristo, mas muitas vezes é uma fé nominal, é uma fé de palavras, porque não adianta apenas eu dizer que entrei pela porta. É por isso que Jesus fala, e ele coloca nessa ordem, ele coloca: entrai pela porta e andai pelo caminho. Parece o contrário, parece que está errado. O certo é eu ir pelo caminho e depois eu vou entrar na porta. Não, Jesus ele inverte aqui. Ele diz: você entra pela porta e depois você segue o caminho. Porque ele está dizendo que, olha, a porta é Jesus, é a escolha, é a salvação. E o caminho é um processo chamado santificação. A porta representa a justificação e o caminho representa a santificação. Porque quando eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, eu falo: Jesus, a minha vida é tua. Eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário, perdoa os meus pecados. Eu sou justificado, porque a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Mas a partir do momento que eu sou justificado, que eu entrei pela porta, eu tenho que andar pelo caminho. Que caminho é esse? O caminho da santificação. O caminho que eu vou renunciar o meu eu, o caminho que eu vou fazer a vontade de Deus. E a verdade é, poucos querem esse caminho. A salvação todo mundo quer, ninguém quer ir para o inferno, amados. Todo mundo tem medo da morte, ninguém quer a perdição eterna. Mas a questão é, não adianta apenas querer a salvação, eu tenho que também querer o caminho. Eu tenho que andar pelo caminho, e o caminho é estreito, poucos entram por ele. A maioria das pessoas não querem Jesus de verdade. Você pode ver aí muitas e muitas igrejas cheias, muitas multidões, mas eu te asseguro, baseado no que Jesus ensinou, que muitas pessoas, que inclusive são religiosas, não têm uma vida verdadeira com Jesus. O interessante, amados, é que Jesus, quando você lê o Evangelho, você vê Jesus sendo seguido por uma grande multidão. A Bíblia diz que multidões e multidões seguiam o Mestre. E aí parece uma contradição, porque Jesus falou que a maioria das pessoas não querem a porta estreita. Mas o segredo é, quando você vai lendo o Evangelho, você vai percebendo que na medida que Jesus começou a revelar quem Ele realmente era, e qual era o objetivo real dele aqui na terra, que Ele não veio para estabelecer um reino neste mundo, que o reino dele não é daqui, que ele não veio para resolver o problema político que tinha lá em Israel, que eles eram escravizados por Roma. Ele não veio para resolver o problema econômico, ele não veio para resolver os problemas sociais, mas ele veio para resolver o problema do pecado. Ele veio para trazer salvação para a humanidade. Quando as pessoas perceberam a real intenção dele, muitos começaram a deixar de seguir a ele. Depois que ele foi crucificado, muitos abandonaram a ele. E é interessante que quando você vai lá em Atos capítulo 1, versículo 15, lá no dia de Pentecostes, de todas aquelas multidões que seguiram a Jesus, milhares de pessoas, sabe quantos tinham lá em Pentecostes? Quantas pessoas, amado? Quantas pessoas? Vamos ver quem vai saber. Moisés sabe. Quanto? 120, amados. De todas aquelas milhares de pessoas que seguiram a Jesus, ficou 120. Sabe por quê? Porque a porta é estreita. Quando veio a dificuldade, quando veio a luta, quando eles entenderam de fato o que era o reino de Deus,
ficou 120 no final. Porque a porta é estreita, o caminho é estreito e poucos entram por ele. A mesma multidão que gritou para Jesus: Hosana, Hosana, bendito que venha em nome do Senhor. Essa mesma multidão é a multidão que depois de alguns dias gritou: crucifica-o, solta Barrabás e crucifica o Nazareno. A mesma multidão. Porque a multidão, ela geralmente não vai entrar pela porta estreita. A multidão, ela vai para a porta larga. Poucos entram pela porta estreita. E é por isso que nós não devemos seguir a multidão. E é por isso que seguir a Jesus de verdade é uma escolha que poucos fazem. Sabe por quê, amados? A multidão, aqueles que querem entrar pela porta larga, eles têm uma visão diferente. Eles têm objetivos diferentes. Agora preste atenção. Quem entra pela porta larga, ele quer espetáculo. Aqueles que querem a porta larga, eles são atraídos por espetáculo, por coisas impressionantes, por show, por jogo de luzes, por fumaça, por telão LED. Mas aquele que entra pela porta estreita, ele não quer espetáculo, ele quer simplicidade. Quanto mais você conhece a Jesus, mais simplicidade você quer. Como Paulo disse, que nós não devemos deixar a simplicidade que há em Cristo Jesus. Quem entra pela porta larga, ele é atraído pela mentira. Quantas pessoas, amados, que são enganadas por falsos profetas, por falsos líderes, que nós iremos falar na semana que vem, que claramente elas estão sendo enganadas com mentiras, com falsas promessas, com falsas profecias. Mas quem entra pela porta larga, ele é atraído pela mentira. Mas quem quer entrar pela porta estreita, ele é atraído pela verdade. Ainda que a verdade venha me confrontar, mas eu quero a verdade. Quem entra pela porta estreita é assim. Quem entra pela porta larga, ele é atraído por emocionalismo. Ele quer ser emocionado. Ele quer ouvir uma palavra e sentir o coração dele quentinho. Ele quer sentir um conforto, ele quer se sentir bem. Mas quem entra pela porta estreita, ele não quer uma palavra emotiva, ele quer uma palavra bíblica. Ele quer conhecer a Escritura, ele quer aprender mais de Deus, ele quer conhecer o Evangelho, porque quem entra pela porta estreita sabe que Jesus não é revelado através de profetada, através de revelação, mas Jesus se revelou através da palavra dele, do Evangelho. É aqui que nós conhecemos a Deus. Essa é a diferença, amados. Quem entra pela porta estreita, ele é atraído e ele gosta de profundidade. Mas quem entra pela porta larga, ele é atraído por superficialidade. Não quer se aprofundar. E é por isso que nós temos que pedir para que Deus abra os nossos olhos, para que nós possamos trilhar, entrar pela porta estreita e permanecer no caminho estreito. Porque largo é o caminho, a porta é larga, o caminho é espaçoso que leva à perdição. E muitos entram por ela. Então, amados, que nós não sigamos a multidão. Porque servir a Deus de verdade é para poucos. Jesus disse: poucos entram por esse caminho, poucos entram por essa porta.